e tem que ter dor de cabeça e ou dores pelo corpo. Pelos três, aí a chance de ser gripe aumenta. Se falta um desses três, fica bem mais difícil, a gente considera como sendo gripe, uma doença causada pelo vírus influenza. Certo? Surpreende alguém aqui esse conceito? Ok. Resfriado. Eu gosto de dizer que resfriado é como se fosse uma gripe mais leve. Também é uma doença viral, causada pelo rinovírus. Rino eu destaquei aqui porque faz menção ao nariz, né? Então os sintomas são predominantemente nasais. Espirros, coriza, obstrução nasal. Lá na gripe não tinha nada disso, né? Mas aqui tem. Também pode ter tosse e em criança pequena pode ter uma febre baixa. Então, é uma doença viral, sim, só que é mais branda, é mais leve. Afeta menos o estado geral da pessoa, da criança. Na gripe tem uma coisa importante que eu não falei, mas geralmente a criança que está com gripe, ou mesmo o adulto que está gripado de verdade, ele está de cama. Ele não está na festa, ele não veio da aula, só se ele fizer das tripas coração. Mas ele está de cama, ele está realmente afetado, né? A gripe é uma doença que afeta o estado geral da pessoa. No resfriado, não. A pessoa tem coragem para brincar, para trabalhar, para se divertir. São só sintomas nasais, ele pode estar incomodado com isso, mas ele tem energia para as suas atividades. E a rinite? Alguém aqui tem rinite? Quem tem rinite? Levanta a mão, por favor. 3 pessoas. Até que a gente está em minoria, né? 4, mas quase que empata, né? Então, rinite é uma inflamação, inflamação, rim no nariz, inflamação do nariz. Quais são os sintomas? São predominantemente nasais, claro, né? Espirro, coriza, obstrução nasal e tosse também, uma tosse noturna. Então, rinite é uma causa de tosse, né? Aí a criança está lá espirrando, escorrendo o nariz entupido, né? E aí, por uma crise de rinite, aí vai tomar pura e simplesmente um xarope que bloqueia a tosse. E aí a rinite não vai entrar com nada para controlar a rinite? Vai dar certo, será? Então, tem que ver isso. Então, a gente já tem aqui, 3 doenças: rinite, resfriado e gripe, que todas causam tosse, né? Adiante. Sinusite. Sinusite é uma inflamação dos seios da face. Muita gente não sabe, mas na face da gente, os ossos da face da gente, existem espaços abertos, espaços ocos, né? E esses espaços, chamados de seios da face, eles podem ficar inflamados e acumular secreção. E o que acontece nesses casos? A pessoa pode ter dor de cabeça ou na face, aquela dor na testa, que quando a gente se levanta, sente aquela coisa mexendo. Pode dar tosse, porque essa secreção drena para o nariz, cai na garganta e aí dá aquele engasgo. E também pode ter, né, aquela drenagem de secreção nasal ou nariz entupido. A sinusite muitas vezes é uma complicação da rinite. E a famosa asma. Alguém aqui tem asma? Ninguém tem asma? Fiquei sozinho. A asma, pessoal, é uma inflamação dos brônquios. É uma doença que pode ser grave, se não tratada adequadamente, cujos sintomas são tosse também, de novo, só que aí vai vir muitas vezes acompanhada de um chiado no peito, que a gente pode escutar de longe, ou o médico, quando vai auscultar o pulmão da criança com o estetoscópio, e dificuldade para respirar. E por que tem essa dificuldade para respirar? É muito simples. Aqui é um esqueminha do nosso aparelho respiratório, né? Nariz aqui, traqueia, chega aqui nos pulmões, esses brônquios, e vai se dividindo aqui.
Aqui é o brônquio cortado no meio. O brônquio ele tem um espaço para o ar poder passar, entrar e sair dos pulmões. No brônquio normal, veja aqui o espaço, esse aqui em branco. Agora, olha o brônquio inflamado na pessoa com asma. Veja a situação. E o ar tem que passar por aqui. Então vai ficar difícil respirar. Por que acontece isso? O brônquio está inchado, inflamado. Olha essa parte em cinza aqui, ó, fininha. Aqui ela está bem mais grossa, né? E ela vai apertando, vai estreitando aqui a passagem do ar. E outra coisa é a secreção, o muco, que também diminui a passagem de ar. Então a situação fica difícil. Essa criança vai ter que ser medicada para desinflamar mais esse brônquio, para abrir mais esse brônquio, para poder voltar ao que estava antes. Senão fica difícil trocar, colocar oxigênio para dentro do sangue e tirar o gás carbônico. Aqui é mais um esquema, é a mesma coisa, né? Aqui o brônquio normal, ele todo aberto, e aqui o brônquio doente, inflamado, ele mais fechadinho aqui, né? Na pessoa com asma. E agora ela, pneumonia. Alguém já teve aqui pneumonia? Quantos? Levanta a mão quem já teve pneumonia. Qual é o teu nome? Rafael. Rafael e Amanda, né? Eu também já tive pneumonia. Inclusive já adulta agora. Foi pandemia, na época do Covid. Como foi o seu caso, Rafael? Internado, 60% pulmão comprometido, VNI, foi bem complicado. Foi por Covid. Covid. Bem delicado. Melhor nem lembrar, hein? É. Então, pessoal, o que é pneumonia? Pneumonia é uma infecção do pulmão, que causa inflamação e acúmulo de líquido nos alvéolos. Essa infecção pode ser viral, como foi a do caso do Rafael, né, causada por um vírus, o Covid, ou pode ser bacteriana. Ou pode começar viral e depois complicar com a bactéria por cima. Acontece também. Então, é uma inflamação, né, e acúmulo de líquido nos alvéolos. Alvéolos são essas coisinhas aqui parecidas com o cacho de uva que a gente tem no final dos brônquios. O ar entra por aqui, vai entrando por cada brônquio no pulmão direito e pulmão esquerdo. Aí lá no final, depois de se dividir muito e ficar em brônquios menores, ele forma isso aqui que são os alvéolos. É aqui, nesses cachinhos de uva, que o oxigênio do que vem do ar passa para o sangue. Agora, se tiver cheio de secreção como está aqui, essa passagem de oxigênio do alvéolo para o sangue fica comprometida. Por isso que baixa a saturação. A sua baixou, né, Rafael? Entendeu? E a gente sem oxigênio suficiente no sangue, a gente não funciona bem. De forma alguma, inclusive tem a nossa vida em risco, né? Então, pneumonia é uma doença potencialmente grave, principalmente se afetar uma área grande do pulmão e se não for adequadamente tratada. E quais são os sintomas? Tosse cheia, febre, dificuldade para respirar e uma respiração muitas vezes rápida. Dificuldade para respirar, eu posso exemplificar da seguinte forma: aquela criança que você vai olhar para ela e percebe aqui, acima do peito, aqui perto do pescoço, baixando na hora que respira. Ou então, entre as costelas, aqueles espaços entre as costelas. Ou aqui, abaixo do osso do peito. Por que isso? Porque, devido o pulmão estar comprometido, o corpo entende que tem que fazer mais esforço para entrar mais ar, para entrar mais oxigênio. E aí músculos que a gente não usa normalmente para poder respirar passam a ser usados. E quando eles se contraem, a gente vê esses movimentos, né? Então essa dificuldade para respirar a gente percebe dessa maneira. E dor no peito. Sendo que na criança, às vezes, a pneumonia, principalmente se for nessa parte de baixo do pulmão, ela pode sentir dor de barriga. Tem criança que chega na urgência que a queixa é dor abdominal. E aí quando você vai avaliar com calma, aí você vai diagnosticar uma pneumonia. Teve um caso recentemente aqui na casa de uma criança de 2 anos, a queixa do eu liguei para avisar a mãe, aí dia depois a mãe me avisou. Ele estava internado com
Exatamente. Então, assim, aí nessas horas, às vezes, aí nada contra, é só constatando fatos. A coitada da mãe faz o quê? Pega o WhatsApp e fala com o pediatra. Doutor, menininho está com dor de barriga. Aí o pediatra lá, cheio de vontade de ajudar, inocente. Ah, deu um remédio para dor de barriga. E o menino lá com pneumonia, né? Sem diagnóstico e agravando o quadro, né, Lucas? Então, assim, não é que não possa ter essa comunicação. Pelo contrário. Eu sou pediatra e meu WhatsApp tem nas minhas receitas, né? Ela deve existir. Só que as partes da comunicação têm que estar atentas e conscientes. Que tem sim a sua importância, ajuda muitas vezes, mas só que tem suas limitações, né? Então a gente tem que ter clareza na comunicação, assim, no caso específico do cuidado com a saúde da criança, né? Entre família e médico. Agora entrando numa outra parte de nossa conversa, que é falando um pouco sobre o uso inadequado de medicamentos, né? Que pode agravar problemas de saúde. Isso é fato. Mas antes disso, falando um pouco sobre o que vale a pena fazer. Eu peço desculpa pela imagem, talvez para algumas pessoas possa ser um pouquinho mais impactante, mas para a gente que é pai e pediatra, a gente está acostumado. Mas devia ser tão importante, eu resolvi colocar para ilustrar melhor. A famosa lavagem nasal. Eu começo dizendo que quando eu era menino não tinha isso aí, né? Acho que da nossa geração, nós que estamos aqui, ninguém fez isso com a gente, né? E não é porque era uma tecnologia assim avançada, porque o que tem aí? Tem um pedaço de plástico, tem água e sal dentro desse pedaço de plástico. O soro fisiológico é H2O mais cloreto de sódio, né? Ou seja, baixa tecnologia. Só que o benefício é muito grande. Porque é simples, pessoal. O nariz é filtro. Nariz é para sentir cheiro, olfato, claro. Mas vai além disso. A função dele é filtrar o ar, umidificar o ar, porque o ar vem seco no ambiente, né? Ele não pode ir seco para os pulmões, então ele tem que passar pelo nariz. Então, umidificar e filtrar. E o nosso ar, que a gente tem para respirar, claramente ele é poluído. Poluição, né, de carro, de fábrica, poeira, fumaça, vírus, bactérias, não pode ir para o pulmão isso tudo. Fica onde? No filtro, no nariz. E filtro que a gente não consegue trocar, tem que fazer o quê? Tem que limpar. Então todos nós nos beneficiaríamos se diariamente, pelo menos uma vez, fizéssemos uma higiene do nosso nariz, limpássemos nosso nariz adequadamente. Talvez desse jeito aí. E as crianças ainda mais. Eu faço essa lavagem na minha menina e eu vejo, né? Beneficialmente sai muita coisa. Aí eu disse, vou fazer um teste em mim também. Só que quando eu coloquei, por onde entrou ele saiu dos dois lados. Não sei se é por conta do desvio que tem, mas ele não faz isso aí, certo. Passagem. Essa é uma dúvida da maioria das pessoas sobre a lavagem nasal. A Amanda está mencionando mais a questão de que se é bom, ou precisa, ou é obrigatório sair pelo outro lado, né? Isso, porque isso ficou no subconsciente das pessoas. Eu digo o seguinte, não é obrigatório que saia pelo outro lado. Se você coloca o soro com a seringa, como é nessa foto aí, ou o soro que já vem pronto, né? Naqueles frasquinhos que tem, vou mencionar aqui algumas marcas, Marese, Rinossoro, Salsete, né? Ou você compra outras que vem na garrafinha, que você coloca o pãozinho e dissolve na água, não importa. Se saiu pelo outro lado, ótimo. Se não saiu, também não tem nenhum problema. Não é obrigatório que saia. E nem também não é perigoso porque saiu. Já falando um pouquinho, é muito raro dar complicação. Algumas pessoas têm medo de lavar o nariz com soro, né? Ainda mais das crianças. A recomendação é, como está aí na foto, né? A cabecinha inclinada para o lado contrário, né? E não estimular a criança a assoar, fazer aquela, botar o ar para fora rápido pelo nariz, sabe? Porque isso aí é que pode contribuir para o soro refluir para o ouvido, entendeu? Então assim, é só ter esses cuidados aí. Aí o soro, uma vez se comprar o soro na farmácia, e depois que você abre, você tem que guardar na geladeira, né? Não pode deixar na temperatura ambiente, senão ele pode se contaminar. E no máximo por 7 dias. Só que quando for usar, tem que tirar a parte que for usar antes, para não usar ele gelado.
entendeu? Aí deixar ele coberto para ficar na temperatura ambiente, ou se tiver micro-ondas, vai de pouquinho ali, contando de segundo em segundo, para poder aquecer, para ficar adequado para usar. Deixa pingar um pouquinho no dorso da mão, para ver se está adequado, tá certo? Então, tendo esses cuidados aí, é muito difícil complicar. E, para quem quiser, tem aqueles que já vêm prontos, como eu já falei, né, que são mais práticos, dá para carregar para os cantos, né? Então, quais são os benefícios de lavar o nariz, né? Hidrata a mucosa. A mucosa é a pele do nariz por dentro, né? Como a gente tem na boca, também tem no nariz. Alivia a congestão. Se o menino está com o nariz entupido, cheio de secreção, claramente vai aliviar. Reduz a inflamação causada por rinite ou por resfriado. Tira as secreções, né? E ajuda a prevenir infecções. Eu gosto de dizer que nariz é casa para bicho, casa para bactéria, casa para vírus, e a coriza é a comida, né? É um meio de cultura. Então, se você não lava, você dá tempo e espaço para os germes se proliferarem, vírus e bactérias. Se você lava, você vai atrapalhar esse processo. Aí, o que é que vale a pena fazer? Já falamos de lavagem nasal, e aqui eu não mencionei, mas aqui tem o antitérmico e o analgésico. Se a criança estiver com dor e ou febre. Se tiver com um dos dois, dá dipirona. Em relação à lavagem nasal, como eu falo com alguns pacientes e clientes meus, em relação à boca, ficar aberta, porque quando você fecha a boca, aumenta a pressão e, consequentemente, a dor no ouvido. Perfeito. Bem observado. Justamente, né? Se você fecha a boca, aí, quando você joga o soro, aumenta a pressão e pode refluir. Perfeito, bem observado, sim. Na imagem, tá? O menino tá, né? Tá abertinho aqui. Perfeito. Aí, pois é. Aí, pessoal, então tá com febre, tá com dor, pode dar dipirona, pode dar paracetamol, pode dar ibuprofeno. De preferência, aquele que já foi combinado com o pediatra, né? Que já conhece a criança, já sabe o seu histórico, sabe se tem alguma alergia. Só um comentário aqui. Tem pessoas que dão muito ibuprofeno para os seus filhos, seja porque realmente precisa, seja porque as pessoas são mais ansiosas e gostam de dar remédio. O fato é que, independentemente da motivação, ibuprofeno repetido pode, não é que vai sempre, afetar o estômago. Então, eu tenho alguns pacientes, não são muitos, que desenvolveram sintomas gástricos, né, claramente estomacais, e quando eu fui avaliar, fazer a anamnese, foi em decorrência de usar com muita frequência ibuprofeno, né? Claro, não é regra, assim, mas isso acontece. Então, lavar o nariz, dar antitérmico ou analgésico, né? Antitérmico, analgésico, dipirona, paracetamol e ibuprofeno. Agora, entrando, o que é que não vale a pena fazer? Aí aqui um detalhe, né? Assim, se não tiver sido orientado pelo profissional. Um dos campeões aqui que o pessoal gosta de dar por conta própria é a prednisolona, que é um corticoide. Corticoide é uma classe de medicamento que salva vidas. Por exemplo, a pessoa faz um transplante. Um dos medicamentos que podem ser utilizados para evitar a rejeição é corticoide, por exemplo. Né? Corticoide pode ser utilizado para tratar alguns tipos de câncer, por exemplo. Então, fez muita diferença para a saúde, né? Para a nossa saúde, a indústria ter pesquisado e produzido corticoides para a gente utilizar. Só que tem os benefícios e os potenciais malefícios, né? Então, corticoide pode aumentar a chance de ter infecções, pode aumentar a pressão, pode aumentar a glicose do sangue, né, para dispor um diabetes, pode aumentar a pressão e opacificar o olho, né, catarata, e também pode dar úlcera no estômago. Porque o corticoide tem uma ação anti-inflamatória, só que ele é um anti-inflamatório hormonal. A gente tem corticoide que o corpo produz, né, que são hormônios. Então, tudo isso aqui, o corticoide pode vir a causar, né, principalmente se for usado de maneira muito frequente, em doses muito elevadas. Eu atendi uma vez uma criança que ela estava tomando corticoide
prednisolona 6 vezes mais a dose que era para usar. Ela parou até de urinar, porque o pessoal se enganou. Assim, o pessoal interpretou errado a receita do médico, e aí foram no outro médico, ele não sabia que ela estava usando, passou também, e a família ficou dando o corticoide que os 2 médicos passaram, pensando que eram remédios diferentes. Essa menina fez até retenção urinária, aí ficou internada, teve que sondar 1 ano e poucos meses a criancinha. Então, assim, casos como esse, aí, nesse momento, aí afora estão acontecendo aos montes, né? Então, é uma coisa para a gente ficar atento. Aqui é outro tipo de corticoide, que é a dexametasona, né? Vocês têm clareza sobre como reconhecer se o medicamento é corticoide, sem que o médico tenha falado para vocês? Assim, não é uma regra que não tem exceções, mas terminou assim, em zona, tem grande chance de ser corticoide, né? Devido cortisona, prednisolona, dexametasona, triancinolona, betametasona, né? Então, é uma regrinha. Então, já falei, né? Úlceras e hemorragias, retenção de líquido, inchaço. Eu já soube de pessoas que queriam engordar, cada um com as suas demandas, né? Aí, as pessoas, gente, de tomar uma combinação de buclina com decadron. Decadron é dexametasona, porque estavam insatisfeitas com o seu corpo e queriam engordar. Aí tomavam, na farmácia. Tu já viu isso, Lucas? Ainda tem essas coisas? Tem, né? Porque a gente pensa que a gente vai avançando e certas coisas o pessoal vai esquecendo, mas não. Então você vê. Então, retenção. Aí ela engordou, né? Engordou, inchou. Ficou inchada, né? E mesmo se engordasse, né? Assim, aumentar a massa corpórea por acúmulo de gordura, será que é interessante, né? Não é melhor procurar um nutricionista, um educador físico e ir para uma academia? Então, retenção de líquido, ganho de peso, ansiedade, irritabilidade e insônia. Algumas famílias referem que quando seus filhos tomam esse medicamento aqui, por conta própria ou prescrito pela gente, né, pelo médico, pelo pediatra, os meninos ficam muito agitados, né? Isso acontece sim algumas vezes. Aqui é a levodropropizina. Esse aqui é um antitussígeno. A história clássica da tosse, né? Quando a gente escuta a palavra tosse, vem logo uma palavra na mente em seguida, que é o quê? Xarope, né? Falou em tosse, pensou em xarope. Tá tossindo, tem que parar de tossir, né? Porque realmente, tossir é ruim. Só quem passou noites em claro, sem dormir tossindo, sabe quanto é ruim tossir. Eu passei muitas. Só que minha mãe botava sal na minha garganta. Não dava esses remédios aí não. Manteiga com sal, é clássica, né, dona Cristina? Pois é. Só que é o seguinte, olha os efeitos que esse medicamento pode vir a causar. Sonolência, vertigem, né? E convulsões, mas aqui nas crianças que são predispostas, né? Ela já tem epilepsia, toma medicação, mas aí tomando esse medicamento, não é obrigatório acontecer, mas pode ser que dê convulsão. Então, assim, não é que não pode tomar um medicamento como esse, pode, mas só que é rara a situação que a gente vai passar. Porque está tossindo por quê? É resfriado? É gripe? É rinite? É asma? É pneumonia? É sinusite? Vamos ver qual é a causa, né? Para tratar a causa. Tratando a causa, naturalmente, depois de uns dias, a tosse passa. E a gente tem que entender que tosse é um mecanismo que o corpo tem para se livrar de sujeira. Secreção, catarro. Como é que vai sair se não tossir? Se não espirrar? Aí você usa um medicamento como esse, bloqueia a tosse e a secreção se acumula, né? Então pode vir daí uma sinusite, pode vir uma pneumonia. Agora, tem aqueles casos que a criança mal consegue completar uma respiração. Ela não consegue inspirar e expirar sem tossir. E realmente fica complicado. Atrapalha até oxigenar o sangue, porque não respira direito.
Aí você vem para cá. Usa um dia, 2, 3, enquanto trata a causa. Depois você vai, rapidinho tira. Entendeu? Então não é que não pode usar, pode e deve, mas só quando realmente necessário. Esse aqui também é famoso. Quem sabe o que é isso aqui? Quem quer falar? Ninguém conhece esse? Não acredito. Não, Lucas não vale. Tá no item que você falou anteriormente. Esse aqui é porque mãe e pai também. Na minha época era só escola. Como é que é? É você escola existe. A emoção de Scott? É famosa, né? Traumatizante? Tão gostoso que era. Eu sempre fui bom de remédio. Eu trocava minha merenda para meu irmão tomar no meu lugar. Era isso. Esse aqui, pessoal, é porque assim, o que acontece? A criança está doente. E menino doente é muito raro ser um menino que come. Menino doente geralmente não come. E qual é o princípio da coisa? O corpo ele quer economizar energia para se restabelecer, para combater o vírus, combater a bactéria. E quando a gente come, para digerir os alimentos, gasta energia, entendeu? E o corpo tem reserva para ficar alguns dias sem comer direito. Só que a mãe, coitada, ela tá doida, ela não pensa assim. Ou ela não sabe, ou ela não esquece, ou ela não aceita, né? E aí passa um dia, 2, 3 sem comer direito, ela fica ansiosa, preocupada, né? Já sem dormir. Aí o que ela faz? Vai e compra esse aqui, ó. Esse aqui é um estimulante de apetite, né? Aí tem Cobapetite, tinha Cobavital, não sei se tem ainda, tinha Profol, tinha Propan, a Petivite, é famosa, Petivite, né? E aí dá para o menino. Aí o que pode vir, ó? Sonolência, sedação excessiva. Tem casos da criança ir para o hospital desacordada e o pessoal estava dando, mas não ligou uma coisa à outra. Chega na urgência, o médico vai lá, o que está acontecendo? Não acorda. Aí já vai, faz tomografia, faz exame, aí só depois de muito conversar e investigar, que chega e o pessoal fala que é isso aqui, aí o médico vai e cai a ficha e descobre a causa. Já teve casos assim. Tem criança que tem alucinação, que vê coisa que não existe. Claro, não é a maioria, mas pode acontecer. Ó, no longo prazo, o pessoal tem a questão que o menino está engordando, o menino está aumentando o peso, o menino tem que engordar, não sei o que, passa uma vitamina para abrir o apetite, para abrir o apetite, né? Estava fechado, né? Tem que abrir. Aí o pessoal vai dar isso aqui, aí no futuro, ó, tem que ver muitas vezes. E também isso aqui, que é uma coisa que já é frequente sem remédio, de cada 10 crianças, 3 ficam constipadas, ressecadas, criança que faz cocô de adulto, criança que faz cocô de bode, aquelas bolinhas pequenas, ou que faz menos do que 3 vezes na semana, e aí o pessoal dá esse tipo de medicamento aqui, aí piora o intestino ressecado, né? Então não vale a pena dar sem prescrição médica. Criança pequena já não come tanto, e se estiver doente, aí é que come menos ainda. E aí o que pode acontecer? Ó? E a famosa, né? O antibiótico. O pessoal tá lá, a criança com febre, aí qual é o raciocínio do povo? Ah, tá com febre e infecção. Infecção tem que dar antibiótico. Tinha até um antibiótico, não sei se tem ainda, Lucas, e ela não está errada, a gente tem que. Ela colocou um nome que já tipo joga isca pra gente, né? No antibiótico. O povo pensa assim, tá com febre, tá com infecção. Se tá com infecção, tem que dar o quê? Mas qual é o antibiótico? Infectrin. Tem Infectrin ainda, Lucas, a marca? Tem, né? Eu tenho uma prima, ela é médica hoje, já está formada, já faz transplante capilar, mas ela foi criada à base de Infectrin. Minha tia, ela muitas e muitas vezes, tá com febre, Isadora. Mas ela tem Infectrin e mesmo liga para ela, e aí, o que eu faço? Já deu os remédios, já. Você já é a doutora, você quer fazer o quê? Tu quer me avisar que já deu? Tá bom. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado. Porque criança com febre, de cada 10, 9 não deve tomar antibiótico. Só uma que vai precisar de verdade.
Assim, isso é a estatística. Então já começa pensando por aí. Aí você vai dar antibiótico, precisando ou não, mas pode vir o quê? Diarreia, porque afeta a flora intestinal. Isso aqui é um problema de saúde pública mundial. De vez em quando se escuta falar, fecha UTI em hospital em Recife, hospital em São Paulo. Bactéria multiresistente, que não morre com antibiótico nenhum, tira os pacientes, desinfecciona tudo. Por quê? Porque existe muito abuso do uso de antibiótico, das pessoas e nosso também. Eu vou contar um caso que ilustra o que eu falei por último. Aí pode vir infecção por fungo, é comum. A criança tomou um remédio como esse, depois desenvolveu o quê? O famoso mofo na boca, sapinho, candidíase, né? Porque o antibiótico, ele altera a flora, porque a gente tem bactérias no corpo que são normais, né? Que fazem parte da flora normal do corpo. Quando você mata as bactérias da boca normais, dá espaço para crescer fungo. E as famosas reações alérgicas. Sobre questão de abuso de antibióticos, pessoal, até médico passa antibióticos sem necessidade. Foi feito um trabalho lá nos Estados Unidos que foi muito simples. Ficaram nas portas lá das UPAs e das urgências, e todo mundo que saía com receita de antibiótico, o pessoal pegava e consultava de novo. Só que com calma, com tranquilidade, o médico que não estava estressado, né? A enfermagem que também não estava estressada. E aí a conclusão foi, de cada 100 pessoas que saíram com receita de antibiótico, que o médico tinha passado, 47 não tinha necessidade. Então, se a gente que é médico, que é profissional, que faz disso aqui a vida, falha tantas vezes assim, dirá as pessoas leigas, né? Então, a chance de dar certo é quase zero. Agora, a pergunta que vale muito, né? Como é que reforça a tal da imunidade? O pessoal pede por uma vitamina, pede por uma fórmula mágica, mas veja, comprovado mesmo que vai atuar em qualquer criança é isso aqui: dormir. Aí você pode dizer, besteira. Besteira, mas só que hoje em dia, com os meninos, muitos deles viciados em tela, tem muito menino que não dorme direito não, viu? Dorme tarde demais, acorda cedo, um sono que não é de qualidade, não é reparador, entendeu? Então tem muita criança com sono ruim hoje em dia. Isso compromete tudo, inclusive a imunidade. A alimentação. Isso aí a gente já sabe. Só que a maioria não faz direito. Sabe, mas não faz direito. Esses dias lá em Pix eu atendi uma criancinha, 1 ano e 6 meses, já veio com o exame para mim. Que ela trouxe, a mãe fez o que quis. Colesterol alto e anemia. Aí fui perguntar o que essa criancinha come. Por dia, 2 pitulas. 2 pitulas, Lucas. 2 pacotes de salgadinho, 6 bombonzinhos e metade de um pacote de biscoito recheado, todo dia. Isso é por baixo. Aí eu até fiz as contas e aí fui perguntar quanto era. Para resumir a história, o mês dessa criança, só para isso aí, essa besteirinha, era R$330. E era uma família que claramente não tinha assim, uma condição financeira, né, assim. Eu acho que ninguém, mesmo que tenha uma condição boa, não quer jogar fora todo mês R$300, né? E no caso, o pessoal jogava fora e estava comprometendo a saúde da criança. Então o menino não come direito, como é que vai ter imunidade boa? Não vai ter, gente. A matéria-prima do nosso corpo, para ele funcionar bem, é a alimentação. Tem que ter carne, tem que ter ovo, tem que ter verduras e legumes, tem que ter arroz, tem que ter feijão, não é? Não é miojo, não é essas coisas, né? Achocolatado, hambúrguer, né? Eu acho que o miojo está entre os piores. O miojo é sal puro, né? Sódio, aliás, sódio. Presta para nada, né? Presta para nada. Realmente. E a questão do sono, claro que é em crianças aí, né? Mas a gente também existe. Aí o que é que acontece? Desculpa interromper aí. Fica à vontade. Mas passa antibiótico, aí também para a criança que não dorme, a melatonina também tem evidência.
Porque a melatonina é o hormônio do sono, né? Mas quando ele só é produzido em ambiente fechado, com luz apagada e tudo, em ambiente que não tem barulho nenhum. Aí as mães estão dando melatonina aos filhos, o filho está com a televisão ligada, o som ligado e o celular. Aí esse menino não dorme. Então aí existe todo esse protocolo realmente do sono, né? Mas a questão é que realmente os pais estão viciados mesmo em tentar regular o sono da criança de maneira inadequada. É muito. E eu que digo também, porque eu dou plantão no hospital e tem 3 anos que eu não durmo direito. Só esse ano eu já gripei umas 10 vezes, sem exagero. E a questão do sono, eu não durmo direito. Ele vai rolando até dando baixo. Realmente o sono ele é primordial, né? E se a gente não fizer, como o Lucas falou, a famosa higiene do sono, né? À noite, começar a apagar as luzes, começar a falar no tom mais baixo, desligar qualquer tipo de tela, né? Fazer um ambiente. Ajeitar um ambiente para que seja, né, compatível com você relaxar a sua mente e acalmar. Mas hoje em dia não, a gente leva um estilo de vida que de noite a gente está indo em alta rotação, né? Muita gente levando trabalho para casa, eu mesmo sou. Não dou plantão em hospital, mas meu WhatsApp não para, eu estou vendo rede social e tudo. A coisa mais rara que tem, infelizmente, é eu dormir antes de 10 horas. Vixe, é muito difícil, é 11, meia-noite, e não é bom isso, né? Então a gente tem que dormir bem e acordar também, né, na hora adequada, né? Então, alimentação, água, básico, né? Só que é muito esquecido por nós adultos e pelas crianças também. A maioria das pessoas, eu diria, ou boa parte delas, não estão bem hidratadas, porque estamos falando de quê? De imunidade. Imunidade é uma série de coisas. Uma pele íntegra é imunidade. Uma boca íntegra, sem feridas na boca, é imunidade. Células de defesa funcionando e anticorpos também é imunidade, claro. E indo para o sangue, essas células de defesa e anticorpos circulam como? Pelo sangue, né? Agora, se o sangue estiver viscoso, a pessoa não está bem hidratada, não vai circular direito. Então, como é que você vai se defender bem de bactérias e vírus? Então, a gente tem que estar bem hidratado. A criança tem que ter uma garrafa perto dela. Se deixar só na cozinha ou em outro local, ela não vai levantar para ir lá, porque ela está distraída no celular, na televisão, no tablet, no computador, está jogando. Então ela vai adiar aquela ida ali à cozinha para tomar água e, consequentemente, não se hidrata bem. Então, sono, alimentação, hidratação e, pé no chão. Aqui para nós no Nordeste, talvez menos, né? Mas nas capitais maiores, muitas e muitas pessoas e gerações de pessoas cresceram sem ter essa oportunidade bem aí, de ter contato real com a natureza, né? Então a gente precisa disso. Aí quando eu falo a gente, é a gente mesmo, né? É a criança, é o adulto, é o idoso. Esse contato com a natureza é para a saúde como um todo. Mental nem se fala. E também para reforçar a imunidade. A gente tem que lembrar que nós somos seres naturais, né? A gente desenvolveu tecnologia, piso revestido, sapato, a gente se permeabiliza, bota as armaduras ali, mas no projeto inaugural era a gente contato genuíno com tudo, com todos os germes. Como é que a gente vai desenvolver memória imunológica, que isso existe, né? O que é isso? É você ter contato com o vírus, o seu corpo pode até adoecer, mas fica ali registrando aquele contato e, de novo, mais na frente, aquele vírus, se ele vier novamente, já vai ter um pessoal treinado ali, uma célula de defesa treinada para combater. Como é que você desenvolve isso se você não tem contato com a natureza? Se não tem contato com outras crianças, né? Acaba que a escola hoje propicia isso. Por isso que tem o infantil, né? A criança chega aqui na escola com 2 anos que começa a idade mínima, 2 anos, né? Antigamente, no meu tempo era com 4, eu que entrei com 6. Naquele tempo a coisa era mais. Eu lembro que minha mãe dizia que muitas vezes era com 7 lá atrás, né? Mas também, e aí, só que as crianças tinham convívio com outras crianças, porque as famílias eram grandes, 5 irmãos, 7 irmãos, 10 irmãos, né? E do lado moravam os primos. Então, em termos de socialização e de contato, já tinha o natural, né? Em casa mesmo.
e aí e com seus vizinhos, né? Só que hoje não tem mais. Criança é um filho, quando tem 2, muita gente acha muito. 3, então, já chama de doido já. Né? E aí, como é que vai trocar, né? E como é que vai preparar o sistema imunológico? Agora, pessoal, mesmo assim, a alimentação perfeita, o sono perfeito, uma criança que se hidrata bem, e uma criança que tem contato, a oportunidade de interagir com outras crianças e com a natureza, mesmo assim, ela vai poder ter de 8 a 10 resfriados todos os anos. E isso é normal. Agora, resfriado é isso aqui. É esse quadro aqui. Deixa eu ver aqui. Acho que eu vou ter que passar demais. Deixa eu lá no começo. Resfriado é isso aqui. Narizinho escorrendo, entupido, uma tossezinha, uma febrezinha baixa, no máximo, se for criancinha pequena. Ela pode ter isso aqui de 8 a 10 vezes por ano. Lava o nariz com soro, dá uma dipirona, dá um lambedor de abacaxi com gengibre. Pode sim. Lá no IMIP. Eu sou dessa época também. Não, mas ainda somos atuais. Beterraba é famoso, né, pai? Lá no IMIP, abacaxi. Eu tenho uma receitinha que o pessoal lá no IMIP, lá em Recife, eles têm. Eles indicam para esses quadros, sabe? Então, assim, esse quadro aqui, 10 vezes no ano, para uma criancinha menor de 5 anos, é normal. É normal. Claro, se a criança está sendo acompanhada por um pediatra, aí você sabe que ela não tem anemia, ela não tem deficiência de ferro, ela não tem deficiência de vitamina C, ou vitamina D, ou vitamina A, ela não tem também um quadro de rinite que tem que ser tratado, ou um quadro de asma que tem que ser tratado também, né? Isso você está acompanhando direitinho. Mas se ela não tem nada disso, tem só esses sintomas aqui que se repetem 8 a 10 vezes ao ano, isso é normal. Isso é normalíssimo. Por quê? Porque vírus de resfriado, aqui é só uma espécie, né? Mas são centenas de cepas desse e de outros também diferentes que causam. Então leva um tempo para a gente desenvolver imunidade para todos, né? E por serem tantos assim, não tem vacina. Não tem vacina para resfriado, tem vacina para gripe, né? Que é só um vírus só. A gripe, essa aqui, é um vírus só, né? Que é o vírus influenza. Vocês tomaram a desse ano? Eu também. Lucas. Eu vou tirar uma dúvida aqui que pode ser de mais alguém. Sim. Na maioria dos xaropes, né, antossídeos, expectorantes, tem na caixinha a partir de 2 anos de idade. E aí abaixo de 2 anos, porque eu indico realmente que eu não posso prescrever, mas às vezes indico. Sim, sim. Claro. E em relação à lavagem nasal, que está em evidência, né, muito. Mas em relação ao antossídeo expectorante, porque na maioria dos xaropes tem lá, a partir de 2 anos. Né? Como é que a gente poderia agir nessa relação de não poder, não indicar ou até mesmo não prescrever medicamentos? Porque a gente vê corticoides, alguns, como o prednisolona citado aí, né? Como é que a gente pode agir dessa forma se não tem médico? Porque a dificuldade recente aqui está de atendimento, na verdade. O sistema último de saúde está complicado. Assim, né, avaliando o nosso contexto, né, existe a nossa prática cultural de autodiagnosticar ou diagnosticar a criança e de medicar, né, a criança. Existe também a dificuldade que o Lucas bem colocou, e isso é geral, né, da falta de acesso, né, aos profissionais. Aí muitas vezes independe se você tem recurso financeiro, se não tem, se tem plano de saúde, se não tem. Então, muitas vezes falta acesso, né? Tá, mas vamos lá. Os lambedores, pelo menos esse abacaxi com gengibre, a partir de 6 meses é tranquilo dar, né? E é uma coisa que eu entendo que ajuda a eliminar a secreção, tá?
A inalação com soro fisiológico também pode ajudar nesses casos, né? Você faz inalação só com soro. Para algumas crianças, aí vai depender, você vai ter que avaliar. Se você usar a medicação com aerolim, eita! Não, eu mesmo nunca tomei. Eu tive problema, eu tenho uma cunhada, que esse tal de aerolim. Agora, Eu acho que ela mandou comigo. eita, meu Deus do céu! Ei, não poderia ter sido, se tivessem combinado, não teria sido melhor. Mas assim, a senhora pode falar mais em detalhes como é que foi essa experiência com a aerolim na sua cunhada? Não, ela tinha asma. Sim. E usava, esse nome só aparece com ela. Por onde ela passava, ela deixava aerolim. Porque qualquer coisa pedia socorro. E ela morreu de um infarto. E era assim, cansada o tempo todo. Não tinha tempo para ela melhorar. De cansaço, dessa falta de ar, né? Muito foi asma. Tem aversão esse nome aerolim. Certo. E tem muita gente que lá, né? Criança. Primeiro, respeito, né, a experiência que a senhora teve, né, sua cunhada, pessoa muito próxima, né, veio a óbito, né, tinha que idade? Não, mas já era depois de 50. Mas Novo. nova. Eu tô chegando lá e... Não, mas eu tô dizendo, depois, mas já tem todo tempo. Eu sei. 10 anos que ela morreu. Aham. Mas era assim. E o médico voltava era a mesma coisa, era. Mas, inclusive, tem, assim, acho que é 10 anos que muita gente fala, porque o aerolim é o salbutamol, né? Aí o pessoal fazia inalação com Atrovent e Berotec. O outro era Mas é justamente por isso que o Berotec foi descontinuado pelo fato de causar ataque cardíaco, principalmente em crianças. Estou errado se eu estiver errado. Não tem mais não. Não tem, foi descontinuado. Mas assim, pessoal, vamos conversar um pouquinho sobre medicação, né? Lucas colocou a questão de expectorantes abaixo de 2 anos, falei do lambedor, que pode ser utilizado. A inalação só com soro, porque o soro fluidifica, amolece nessa secreção e fica mais fácil de eliminar, né, através da tosse. O que mais? Aí eu falei do aerolim. Bem, a aerolim, como o Lucas bem falou, é salbutamol. É uma medicação tradicionalíssima, né? Eu tenho 46 anos e tenho asma e eu menino já tinha aerolim, né? Ainda hoje existe aerolim. Existe aerolim xarope, não tem, Lucas, ainda? Tem aerolim gota para inalação e tem aerolim o spray, a famosa bombinha, né? A aerolim salbutamol é uma medicação segura, super segura. Agora, quando a gente fala que é segura, a gente quer dizer o quê? Que usada de maneira correta, na grande maioria das vezes vai beneficiar, mas mesmo assim vai ter aquelas vezes em que ela pode causar reações adversas, inclusive graves. Isso é para qualquer medicamento. Aliás, para qualquer coisa que a gente faça na vida. Eu, para voltar para a Pix agora, eu vou tranquilo, não vou prestando atenção na estrada, o risco é baixo, mas pode dar ruim. Né? Atravessar a rua do mesmo jeito. Escorregar no banheiro do mesmo jeito. Entendeu? Então, assim, o aerolim ainda hoje está aí, ele faz inclusive parte. Todo ano é publicado uma atualização sobre tratamento de asma. E todo ano está lá o salbutamol. Nunca saiu. E olha que a indústria, mais do que ninguém, ela tem interesse de lançar produtos novos para poder explorar o fato de ser novidade. Porque até no meio médico tem essa questão da novidade, né? A gente quer novidade. Mas em relação a uma medicação de resgate, como assim, a pessoa está com crise de tosse, a pessoa que tem asma, né? Crise de tosse, ou com crise de falta de ar, né? Com dispneia, respira com dificuldade, ele está muito bem indicado. Agora, se aquela pessoa ela tem uma contraindicação ao uso dela, aí o médico vai identificar e não vai prescrever para ela, vai buscar alternativas, né? Então... Pode ser específico, eu já conheci assim, né? Ela com problema. E o uso durante muito tempo. Pois mas é. era demais, e ela tinha crise direto. Agora, o que acontece com muita frequência em relação à asma, apesar de não ter ninguém com asma aqui, né, tirando eu,
mas vocês conhecem as pessoas e devem conhecer alguém com asma, é bom que passa para frente. É o pessoal falhar do controle. Porque, veja o que eu falei, o Aerolim, eu me referi ao Aerolim como uma medicação de resgate, né? Você usa ali 7 dias, 10 dias às vezes, raramente você vai usar mais do que isso. Agora, tem pessoas que têm que usar medicações de uso prolongado para controlar a asma e que tem bem mais, e que tem um perfil de segurança melhor, tem menos risco para usar assim 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, medicações também inalatórias, né? Que podem melhorar a respiração e deixar aquela pessoa sem crises de asma. Agora, não sei se foi o caso da sua cunhada, dona Cristina, mas é muito comum que as pessoas falhem em usar medicamentos de uso prolongado. Que eu digo por experiência pessoal. Eu mesmo, quando eu vou usar remédio, podemos dizer isso, para dar um mau exemplo, né? Mas vamos ser realistas. É muito comum que eu esqueça. Passou de 3 dias, para eu lembrar, a gente tem a vida corrida, a gente tem que trabalhar e tudo. Se eu não botar um alarme no celular para me lembrar, eu esqueço dos remédios. E às vezes a pessoa fica enjoada de usar o remédio todo dia. Não tem isso? Ah, não aguento mais usar esse remédio. Cria-se uma aversão, sabe como é que é? E aí as pessoas falham com o controle dos seus problemas de saúde, incluindo asma, né? E aí ficam usando a medicação para aliviar na hora. É igual quem tem a bombinha, E a inalação. É igual quem tem rinite, que em vez de tratar a rinite direito com um medicamento específico para usar 1 mês, 2 meses, 3 meses, usa por conta própria outros tipos de descongestionantes nasais, como o Nelsoro. É viciante e as pessoas usam. Eu vendo em média na farmácia 15 a 20 unidades por dia. Olha aí. Como é? Nelsoro, vicia. Ele tem uma ação rápida, mas não é assertiva. Ele diz que resseca, né? O nariz. Uma vez eu passei no endócrino, Dr. Eric Lisboa, né? E ele condenou o Nelsoro assim, cara, você faz uso disso. Aí, porque ele me viu não, abomina isso aqui, joga isso fora, isso aqui. Pois causa é. muitas coisas aqui adversas à saúde. De vez em quando tem casos de pessoas que baixam em UTI, né? Porque exageram, usam demais, ele tem lá um princípio ativo, eu não lembro se é na fazolina, né? E aí o fato é que ele pode dar arritmia cardíaca, né? E aí a pessoa, teve até uma pessoa famosa nesses dias que passou por isso. E aí pode baixar em UTI, né? Então, devido ao uso, assim, indiscriminado desse tipo de medicação. Então, é uma coisa que a gente tem que ter em mente. Medicamento, todos os nossos recursos existem para usar e não para abusar. Consulta médica. Ah, eu tenho um plano de saúde, estou pagando R$1.000 por mês, vou consultar todo mês. Chega a hora que o doutor vai dar o diagnóstico de algo que não existe. E passa remédio para dois que não existe. Tem isso aí. Ah, eu vou fazer exame por conta própria, porque eu pago o plano de saúde, vou pegar... Mesma coisa, exame pode vir com, né, nem sempre o exame alterado quer dizer que a pessoa está doente. Aí também já vai ter confusão. E remédio do mesmo jeito. Então nós temos que ter essa consciência, né? Nós, enquanto usuários e enquanto profissionais. Quando a gente tem os pés no chão, a gente tem menos chance de passar por perrengues, né? Por reações e por complicações que podem até tirar a vida da gente. Da minha parte eu termino, quero agradecer a vocês pela atenção e pela oportunidade. E se tiverem alguma pergunta a mais, pode ficar à vontade para poder perguntar.